de novo, né? Nesse domingo da oitava do Natal, nós contemplamos o menino da gruta de Belém. Hoje colocamos flores, arranjos bonitos, né? Mas naquele dia não foi bem assim. Estava lá numa manjedoura, numa gruta fria, suja, com animais, mas estava ali o Rei do céu e da terra, estava ali Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, São José, seu pai adotivo, adorando e contemplando aquele menino. Viam aquele menino à luz da fé, o esperado das nações. E foram contemplar o menino várias figuras, primeiro os pastores, representando o povo judeu, recebendo anúncio pelos anjos. Depois vieram os magos, algum tempo depois, também contemplaram, ofereceram seus presentes. E agora no Evangelho nós vemos duas figuras lá no Templo de Jerusalém contemplando Jesus. Simeão e Ana, dois anciãos, dois idosos, que esperavam a ressurreição, a restauração de Israel, esperavam o Messias. E foram levados pelo Espírito Santo ao templo e lá tiveram a graça de contemplar Jesus. E Simeão faz uma profecia muito significativa a respeito do menino. Com relação ao menino, com relação a Maria, e depois vemos a profetisa Ana também se expressar a respeito dessa criança. Quem é esse menino que nós contemplamos hoje? Como é que nós devemos ver Jesus? Simeão vai nos dando a resposta. Primeiro, Simeão, cheio de alegria, contempla o menino Jesus e aponta para ele e diz: esse menino está colocado para a ressurreição e para a queda de muitos em Jerusalém, em Israel, e para ser um sinal de contradição. Alguns rejeitarão o menino Jesus obstinadamente. Já vamos ver aí o próprio Herodes mandando matá-lo, e ele tem que ir às pressas para a terra do exílio. Depois, durante a vida pública, vamos ver Jesus rejeitado, até pelos de sua família, que não compreendiam. Jesus era um menino normal, comum como os outros, depois um rapaz como os outros, e quando começa a pregação, seus familiares acham que ele tinha enlouquecido. Maria, porém, guardava todas aquelas palavras no seu coração e a cada dia renovava a sua fé na promessa e a sua fé no seu próprio filho. Depois Jesus começa a pregar e é maltratado, armam-lhe ciladas, obstinadamente, até o levarem a uma cruz. Ele é realmente sinal de contradição, e para aqueles que o rejeitam, Jesus será sempre ruína. Não que eles queiram ser ruína em si, mas aquele que rejeita Jesus estará sempre arruinado. Reinos podem crescer, pessoas podem ir às alturas, quererem sucesso na vida, quererem ter aquilo que o mundo pode dar, mas se não tem Jesus, ele será sempre esse sinal de ruína, por causa dessa rejeição. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, herdeiros do céu. Então, para esses, Jesus é a ocasião e sinal de reerguimento, de reconciliação, de ressurreição, de amizade com Deus. Na verdade, o Filho de Deus vem ao mundo buscar o homem, buscar a cada um de nós para reatar aquela amizade que nós perdemos em Adão. Aquele grito que Deus diz no paraíso, depois do pecado de Adão: Adão, onde estás? Continua ao longo da história, e com a vinda do Salvador, Deus pessoalmente
Deus invisível se faz visível, como um menino, para que ninguém tenha medo, para que todos o procurem, para que todos o abracem, para que todos o amem, na simplicidade, no seu amor, na sua misericórdia. Ele vem atrás de nós e grita a cada um de nós: onde estais? E Adão se esconde e diz: tive medo, tive vergonha, porque estava nu e me escondi. Na verdade, estar nu não tem um sentido apenas físico, não teria por que ter medo ou vergonha de Deus que criou tudo, mas estava nu, perdi a graça, perdi a veste da graça, eu agora estou cheio de vergonha porque eu cometi o pecado e porque perdi aquela vida divina que eu tinha antes de pecar. A nudez de Adão é a consciência da miséria do homem, a consciência de estar sem Deus, a consciência de ter colocado o seu fim no momento de prazer, ou colocado o seu fim em si mesmo. Isso dá vergonha. Essa consciência é a verdadeira nudez do ser humano. E Deus, como procurou Adão, Ele procura a humanidade. E procurou mandando seu Filho. E o Filho de Deus continua nos procurando e nos chamando. José, Pedro, Joana, Maria, Inês, a cada um de nós, e conhece a cada um de nós pelo nome, e diz: vem, onde estais? E muitas vezes nós procuramos o sentido da vida em tantas coisas que o mundo nos oferece, nos enganando, nos iludindo. E Jesus vem fazer essa reconciliação, reatar essa amizade com Deus. Na entrevista que um repórter fez ao Papa Bento, que está num livro chamado Luz do Mundo, o repórter perguntou a ele, o jornalista perguntou: o senhor reza? E ele disse: eu tenho uma amizade com Jesus há muitos anos, e uma profunda amizade. Era a resposta, é a resposta a Deus. Quando Ele nos procura para reatar essa amizade. E é a oração o sinal deste encontro de amigos, nós e a pessoa de Jesus. Para aquele que o aceita, Jesus é salvação, é ressurreição. Mas Jesus continua hoje sendo sinal de contradição na humanidade. Muitos o aceitam, mas muitos o rejeitam. E continua Jesus sendo perseguido, como foi perseguido por Herodes e pelos judeus, continua sendo perseguido na história. Hoje, há pouco tempo, mês passado, saiu um relatório a respeito da perseguição dos cristãos no mundo, que é algo estarrecedor. 309 milhões de cristãos vivem em lugares de alto índice de perseguição, mais do que toda a população do Brasil. E essa perseguição foi exacerbada pela pandemia, não só impedindo os cristãos de viverem a sua fé, como também impedindo o acesso àquilo que é básico a eles. Como agora, no pós-pandemia, a alimentação, saúde, etc. Pelo simples fato de serem cristãos. Todos os dias, 13 cristãos são assassinados por causa da fé. 12 igrejas diariamente são atacadas. Os cristãos são perseguidos diretamente em mais de 50 países. Encabeça a Coreia do Norte, depois vem aqueles países da Ásia, Afeganistão, Paquistão, Irã, China, na África, Nigéria é o pior país, na América, Cuba principalmente,
essa perseguição aberta ao cristianismo. Mas há também a perseguição que é velada, ou a perseguição que é ao cristianismo como doutrina. E esse tipo de perseguição nós sofremos aqui no Brasil. Quando a doutrina de Cristo é atacada, a família cristã é atacada para ser destruída, quando a propaganda anticristã é avassaladora, quando os hierarcas que são fiéis, os pastores que são fiéis, são maltratados, são perseguidos, são caluniados, quando a nossa fé é vilipendiada em nome de uma arte, da liberdade de expressão, da liberdade de criação, em nome de uma arte no sentido mal compreendido, pegam o nome de Cristo, pegam a nossa fé e ela é enxovalhada, jogada no lixo, objeto de chacota, de zombarias. Essa é a grande perseguição. Como atacam a nossa igreja e a nossa fé. E o que é mais doloroso, nós não nos revoltamos contra isso. Nós simplesmente sofremos e não abrimos a boca. Não nos defendemos ou não defendemos Jesus. E vão cada vez mais pisando, destruindo aquilo que resta ainda de sociedade cristã no Ocidente. É perseguição a Jesus? É perseguição à igreja? É perseguição a este menino? Este menino é sinal de contradição, é perseguido, como fizeram com Estevão, o nosso primeiro mártir, que foi apedrejado. Hoje jogam pedras em nós. Quando fazem esse tipo de coisa, ou semelhante a alguma outra religião não cristã, todo mundo se levanta. Isso é contra a liberdade religiosa, tem que respeitar as religiões, respeitar, mas quando vai para atacar o cristianismo, ninguém respeita. Ninguém respeita. E muitas vezes nós cristãos e nós católicos somos os primeiros a não termos a identidade cristã no nosso modo de agir, porque vivemos como pagãos. Que força nós vamos ter para defender a nossa fé se nós não a vivemos? Nem o nosso compromisso. Senão Jesus vai ser sinal de contradição para nós como ruína, porque dizemos que somos católicos, vamos à missa, vamos à igreja, muitas vezes recebemos os sacramentos e vivemos como pagãos. Não educamos nossos filhos como devemos educar, não cuidamos dos nossos jovens, da nossa educação, da nossa família, como cristãos. Cristo é sinal de contradição. Então nos apedrejam. Mas o Simeão vai falar de Maria também. Uma espada de dor transpassará o teu coração. Ele está dizendo que há uma íntima união entre Maria e a obra redentora de Cristo. Maria participa da obra da redenção. Uma espada de dor transpassará o teu coração. Aquele sim de Maria dito ao anjo vai continuar durante a vida pública de Jesus até o Monte Calvário e vai depois em Pentecostes e continua na igreja, como a grande intercessora, como grande mãe da igreja, como declarou o Papa São Paulo VI. Maria, mãe da igreja. Os sofrimentos de Jesus são sofrimentos de Maria. São espadas de dor no seu coração. Por isso, quando nós fazemos desagravo ao coração de Jesus, necessariamente fazemos desagravo ao coração de Maria. E a melhor maneira é não só a comunhão reparadora, como Maria pediu em Fátima, mas também no dia a dia procurarmos participar dessa obra salvadora de Jesus, oferecendo nossos sofrimentos, nossas penitências, nossos sacrifícios, em união com os corações de Jesus e de Maria. Isso é para a nossa salvação e para a salvação do mundo inteiro. Como disse Nossa Senhora em Fátima, muitas almas vão para o inferno por falta de quem reze e faça penitência por elas. Portanto, podemos participar
desta obra redentora de Jesus com Maria, pela nossa vida de sacrifício, de oração. Por que não fazemos sacrifícios e oferecemos pelos pecadores? Nisso, aquelas criancinhas de Fátima nos dão exemplos extraordinários, ao ponto de Nossa Senhora dizer: façam menos. Jacinta, Santa Jacinta, já sentindo dores, vítima da gripe espanhola, sentia dores terríveis. Nossa Senhora apareceu a ela no hospital e perguntou para ela se ela queria que diminuísse as dores ou que tirasse as dores. E Jacinta disse: não, porque eu estou oferecendo pela conversão dos pecadores. Era a dor daquela menina, oferecida pelos pecadores. Mesmo assim, Nossa Senhora, 5 dias antes de sua morte, Nossa Senhora tirou aquelas dores. Já eram suficientes as dores sofridas. Essa espada de dor no coração de Jesus, também no coração de Maria, pode estar no nosso coração quando oferecemos nossos sacrifícios, mesmo os pequeninos do dia a dia, pela nossa conversão, pela conversão de nossa família, pela conversão dos pecadores. Por fim, nós vemos o testemunho daquela profetisa, daquela senhora Ana, 84 anos. Casou jovem, como toda moça de Israel, se casava ali pelos 13 anos, 7 anos viveu com seu marido, depois ficou viúva e não quis mais se casar, portanto, ali pelos 19, 20 anos, ela fica no templo, e São Lucas diz, servindo a Deus em jejum, com jejuns e orações. E já estava com 84 anos. Era mulher da oração, da contemplação e da penitência. E a esta Deus manifesta. Deus manifesta a sua graça e precisa encontrar em nós um terreno adubado, preparado, para Ele colocar a semente de sua graça, que possa germinar, e vamos preparar com oração e com penitência. Ana é para nós esse modelo. E aí ela encontra Jesus ali no templo também, e compreende que Ele é o Messias. Ele vem aos corações simples, que são esses instrumentos dele, e são preparados por essa intimidade com Deus. Oração e penitência. E quando olhamos o menino Jesus, ficamos envergonhados. Meu Deus, eu não tenho tempo de rezar. Eu tenho tempo para tantas outras coisas e poderia estar mais contigo. Depois Ana põe-se a falar para todos, falando de Jesus. Louvava a Deus pela sua oração e exortava os outros à fé no Messias, pelo seu apostolado. É um resumo de todo o trabalho da igreja e de todo o trabalho do cristão que quer realmente espalhar Jesus. Contemplação e ação. Contemplação e apostolado. Dizia-se antigamente, nos tempos da Idade Média, contemplata aliis tradere, vou contemplar e vou entregar aos outros, vou dar aos outros aquilo que eu contemplei. E Ana para nós esse exemplo. Quem persevera na piedade e no serviço de Deus é instrumento de Deus para dar a conhecer Jesus aos outros. Deus se vale de almas simples para fazer a sua obra. Vida de piedade e apostolado. Por isso, nesse domingo, dentro da 8ª do Natal, contemplemos a Jesus, que seja para nós sinal de salvação, de transformação. Olhemos para os nossos irmãos que sofrem no mundo por causa da fé e procuremos dar o nosso testemunho de fé hoje na sociedade anticristã em que nós vivemos, em união com Maria, oferecendo nossas vidas, sobretudo nossos sofrimentos e sacrifícios por amor a Deus, testemunhando como Ana, testemunho fruto desta contemplação de Jesus e de uma vida de penitência.
e que a Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, mãe das dores, mas mãe da glória, nos acolha e nos leve sempre para o seu menino Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos então agora de pé e professemos juntos a nossa fé.